Olá, irmãos, a paz do Senhor Yeshua, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje mais um pouquinho sobre o judaísmo messiânico e também vamos falar algumas coisas interessantes. Eu separei esse vídeo aqui em 4 pontos. Você pode, por exemplo, não precisar ficar olhando o vídeo, pode estar dirigindo, fazendo qualquer outra coisa e escutando a palavra, mas com atenção. Se não entender, volta ao vídeo e escuta outra vez. Esses ensinos são importantíssimos para a nossa prática de vida. Se você ignorar instruções como essas, você não vai poder defender o Evangelho de Cristo. Por exemplo, você vai ver pessoas entrando no judaísmo, pessoas torcendo as cartas de Paulo, e você não vai poder fazer nada, porque você não entende, você não sabe combater, você apenas estaria preocupado consigo mesmo. Mas esse vídeo aqui, ele vale muito mais para aqueles que querem ensinar a palavra de Deus e querem ensinar conforme a verdade. Então eu separei em 4 pontos. Eu vou mostrar para vocês através de um mapinha mental e ainda vou deixar uma instrução muito importante no final. Seria o 5º ponto. Só que eu não coloquei esse no papel. Essa instrução vai servir tanto para pastores, como para ovelhas, como para novos convertidos, como para pessoas que já estão há muito tempo na igreja e não compreendem essas coisas. No final do vídeo você vai compreender a instrução. Presta atenção no comentário fixo que vai ter os textos organizadinho para você poder anotar. No comentário fixo também eu vou deixar uma playlist desses vídeos na ordem para você acompanhar esses temas. E junto na playlist vai ter o vídeo do canal, os vídeos do canal do Irmão Israel relacionado a esse tema. Eu vou mostrar para vocês basicamente 3 portas que vocês precisam conhecer para compreender quase todos os pontos da carta do apóstolo Paulo. São 3 portas e também 3 chaves. A primeira chave, que abre a primeira porta, é você conhecer as 2 casas de Israel. Quem acompanha meu canal, quem acompanha o canal do Irmão Israel, quem acompanha outros canais relacionados ao que eu ensino nesse canal, já sabe o que eu estou falando. Essa primeira chave abre a primeira porta e você compreendendo sobre as 2 casas de Israel, muitas profecias do Antigo Testamento vão ser desbloqueadas e você vai ter outra leitura dos profetas. Se é que você lê os profetas, tem pessoas que eu sei que não lê, mas as que leem vão ler de outra maneira. A segunda chave, que abre a segunda porta, é conhecer as festas. Conhecendo a passagem do tempo pelas 7 festas do Senhor, conhecendo todas as obras de Cristo através das festas, ainda com as 2 casas de Israel, você vai ter prazer em ler os profetas, prazer em ler o Novo Testamento. O Apocalipse vai ser praticamente desbloqueado para você. E a terceira chave, que abre a terceira porta, é conhecer como os conflitos de Paulo. Eu poderia chamar essa terceira porta de transição de alianças, que fala sobre os conflitos do apóstolo Paulo contra os fariseus e saduceus, contra as doutrinas de homens. Para você dominar essa parte, ter essa terceira chave que abre essa terceira porta, não é através de livros, é através da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, forrado na mesa, bem lido, bem estudado, em cima de Atos dos Apóstolos, cabem todas as cartas do apóstolo Paulo. E aí você vai compreender muito bem os conflitos dele. Paulo praticamente lutava para ensinar o mistério de Deus, e dentro do mistério de Deus está as festas e as 2 casas de Israel, e para desvincular o judaísmo do cristianismo. Em quase todas as cartas ele tem esse combate, principalmente em Gálatas, em Romanos. Essas 2 são as principais, mas também tem outras cartas importantíssimas, Efésios, Colossenses e Filipenses. Essas 5 cartas, eu acho que elas são as mais fortes, mas esse combate também aparece em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, aparece em Timóteo, aparece em Tito, ou seja, em todas as cartas Paulo mostra o seu combate. Os ensinos do apóstolo Paulo são torcidos por doutrinas dos adventistas do 7º dia, principalmente pelos calvinistas e agora pelos judeus messiânicos. Tudo isso vem de livros. Não é um estudo dentro da palavra de Deus. São livros extra-bíblicos que supostamente estariam te ajudando a ler a Bíblia, como se nós precisássemos disso.
Seria como os testemunhas de Jeová estudando a Bíblia da tradução do Novo Mundo deles, que eles traduziram, colocando ali vírus dentro da Bíblia deles, e ainda eles precisam de outros livros, livrinho para ensinar uma coisa, livro para ensinar outra coisa. Esses livros não cercam as pessoas e não deixam a pessoa olhar para outras doutrinas, não deixam a pessoa olhar para dentro da Bíblia, porque esses livros extra-bíblicos estão cercando as pessoas e prendendo elas dentro de doutrinas de homens. Eu não posso dizer outra coisa, eu tenho entendimento, eu tenho conhecimento de tudo isso que eu estou falando. Caso você chegou recentemente no canal, talvez você fique bolado com isso que eu estou falando, mas isso que eu estou falando é a verdade. Então, irmãos, vamos lá. Eu vou mostrar aqui, a parte que eu vou me focar é sobre o judaísmo messiânico. E vou mostrar como isso é perigosíssimo para as pessoas que não têm conhecimento. Ou seja, pessoas que não têm conhecimento, que se desanimam nas igrejas evangélicas e que vão para o YouTube pesquisar a palavra de Deus, pelo menos estão com interesse em conhecer a palavra de Deus, só que elas vão para o YouTube e ficam somente em vídeos. Elas não leem a palavra. E quando elas querem ler a palavra, elas não têm essas portas abertas, porque elas não conhecem a chave. Não conhecem as duas casas de Israel, não conhecem as festas e não conhecem a transição das alianças. Uma dessas portas aberta, e você já começa a varrer um monte de doutrina de homens. Apenas uma. Imagine as três. Por isso que eu digo, eu tenho prazer em ouvir a palavra de Deus, ouvir as cartas do apóstolo Paulo. Eu tenho prazer em ler os profetas, porque eu entendo o que eu estou lendo. Se você entender essas três portas, essas três chaves tem aqui no canal, se você compreender isso, ninguém vai precisar te ensinar a palavra. Você por si só vai abrir, vai ler e vai compreender. É claro que nós precisamos uns dos outros para acrescentar. Deus designou a palavra dele para ser falada entre os irmãos, mas eu estou dizendo no sentido de você não precisar de livros. Você vai ler e vai entender e vai ter revelações, vai compartilhar. Os irmãos que estiverem nessa mesma linha, nesse mesmo espírito da palavra, vão ler, vão compreender e vão acrescentar sobre o que você está falando, e aí a palavra de Deus cresce e o nome de Deus é glorificado e santificado, porque aí você não depende de pastores, pastoras, não depende de templos, não depende de ninguém para entender a palavra de Deus, só da palavra, do Espírito que está em você e dos irmãos que andam no mesmo Espírito. Agora, olha só o que esses judeus messiânicos estão espalhando pela internet. E aí vai canais, Ciências da Verdade, canais, Congregação Nova Israelita, mais qual? Ensinando de Sião, que é mais de Sinai do que Sião. E tem mais pessoas que você deve até estar se lembrando, e eu não estou citando aqui. Judaizando as pessoas. Ensinando como se fossem mestres. Aí eu vou mostrar para vocês, talvez vocês fiquem bolados agora. Você então é mestre? Você deve estar pensando, então você é mestre, só você está certo e todo mundo está errado. Tem pessoas que dizem isso. Pessoas que não têm ouvidos para ouvir. Tem olhos, veem, podem ver, mas não enxergam. Tem ouvidos para ouvir, mas não ouvem. Preferem torcer a palavra de Deus. E pensam que essas pessoas estão estudando? Não estão. Estão só acompanhando canais. Olha só a malignidade do judaísmo messiânico. Presta atenção. Livros já escritos há muito tempo, e não foram escritos somente por homens, você vai entender isso só no final do vídeo, livros já foram preparados para torcer. O apóstolo Paulo, ele já denuncia nas suas cartas que torciam as cartas dele. Ele já denuncia. Na própria carta ele fala que os ensinos dele eram torcidos. Pedro, na sua segunda carta, grande Pedro, ele disse que tem pontos nas cartas do apóstolo Paulo que são difíceis de se entender e que os indoutos torciam para a sua própria perdição e torciam as demais escrituras. Porque quando você torce as cartas do apóstolo Paulo, você vai ter que torcer as demais escrituras, porque quando ele citar um texto dos profetas, você vai ter que torcer o profeta também. Olha só, naquele tempo, não havia tantas traduções. Era grego, hebraico, aramaico, não é? E naquele tempo,
torciam as cartas de Paulo. E o apóstolo Paulo, ele escreve com tanta categoria nas suas cartas, com tanto entendimento, ele é capaz de colocar um vírus na sua própria carta e colocar um antivírus em seguida. Ele é capaz de aplicar na sua própria carta perguntas tendenciosas, perguntas de pessoas que iriam ler até aquele ponto e iriam torcer o seu ensino. Ele mesmo vai na frente, torce o seu próprio ensino com perguntas tendenciosas e logo em seguida desfaz isso. Eu vou mostrar isso para vocês em um próximo vídeo e vocês vão verificar como tudo isso que eu estou falando é verdade. Se naquele tempo as cartas do apóstolo Paulo eram torcidas, quanto mais hoje. Então os combates daquele tempo, na vida do apóstolo Paulo e seus cooperadores, são os combates de hoje também. Com poucas diferenças, mas são os mesmos combates. Então os judeus messiânicos, baseados nos livros que eles escolhem para estudar a Bíblia, eles dizem que toda vez que aparecem os termos obras da lei, debaixo da lei, Paulo não estaria falando da lei de Moisés. Paulo estaria falando da lei de fariseus e saduceus, mas sendo essas leis que estavam escritas. Dizem que são documentos que foram achados no Mar Morto e que fariseus e saduceus haviam escritos e esses documentos eles usavam para ensinar os gentios. Ou seja, eles acrescentavam doutrinas em cima da lei de Deus e o apóstolo Paulo estava preocupado com isso. A preocupação do apóstolo Paulo em todas as suas cartas era varrer as doutrinas dos fariseus e saduceus. Olha só a mistura. Varrer as doutrinas dos fariseus e saduceus e pregar a lei de Moisés para os gentios. Isso é o que está sendo ensinado no YouTube. Conhece o Dr. Afonso? Olha lá o que ele está ensinando no canal dele. Lixo. Porcariada. Não presta para nada. Ele está torcendo a palavra de Deus. E não pense que vai ficar sem cobrança essas coisas. E ainda engrandecendo a Torá. Eles não entenderam, caíram direitinho na cilada do inimigo. Caíram direitinho como o inimigo é astuto. Mas quem está dentro da palavra, quem lê, quem ora a Deus, quem põe o joelho no chão, ora a Deus, preocupado com as pessoas, não com doutrinas, não somente com doutrinas, preocupado com as almas que estão sendo enganadas, preocupado com pessoas que estão agora judaizando. Essas pessoas entendem que por detrás de tudo isso tem a mão do diabo. Então, olha só o que eles dizem. Eles querem defender a Torá, nesse sentido aqui que eu estou falando. E já tem Bíblias traduzidas conforme as suas vontades. Gálatas 1, verso 13 e 14, depois a gente dá um pulinho em Gálatas 3, do 8 ao 13, e depois em Gálatas 5, do 1 ao 4, e vamos ler o verso 11, conforme eu mostrei para vocês no papel. Essa é a linha que você pode chamar, como eu mostrei no papel, de outro evangelho. Olha só o outro evangelho que Paulo fala que é maldito. Agora eu vou me colocar como um judeu messiânico e vou ensinar para vocês. Yeshua não veio abolir a lei, ele veio cumprir. Aí eu vou pegar um monte de texto, vou misturar um monte de coisa e vou vir em Gálatas e vou dizer para vocês. Gálatas 1, verso 13. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Olha como Paulo introduz a carta. Judaísmo, tradição dos pais. Eles não vão ler mais, aqui não vão ensinar mais, não vão ler Gálatas 2, e eles vão dizer que esse judaísmo e essas tradições dos pais do apóstolo Paulo, que seria, no caso, ele é filho de fariseu, então seria doutrinas dos fariseus, sendo essas as dos livros que estão escritos. É difícil de vocês entenderem isso, né? É difícil até de explicar, porque o diabo ele misturou de tal forma que é difícil até de explicar, só quem tem sabedoria para explicar isso. Sabe por quê? Porque, de fato, o apóstolo Paulo ele está combatendo doutrinas de homens. Ele está desvinculando
o judaísmo do cristianismo, ele está separando o santo do profano, porque judaísmo é profano, cristianismo é santo. O cristianismo não dessa moda evangélica que você está vendo aí, não de adventismo, de calvinismo, desses templos. Estou falando do cristianismo bíblico, puro, sem doutrina, sem placas. É esse, o apóstolo Paulo está separando o santo do profano. E aí o diabo viu isso, ele arrumou um jeito de misturar. Agora o judaísmo e as tradições dos pais do apóstolo Paulo, e aqui o combate dele seria varrer os ensinos dos fariseus, mas ensinando a lei de Moisés para serem praticadas pelos gentios. É isso que eles estão querendo pôr aqui. Mas na verdade, quando você estudar o que o apóstolo Paulo está falando, ele está realmente combatendo doutrinas de homens. Mas as doutrinas de homens que ele combate são judeus que querem pegar a lei de Moisés legítima e fazer com que os gentios pratiquem. Então olha como o diabo misturou as coisas e fica difícil de você separar uma coisa da outra. Então segue o pensamento. Se vocês tiverem paciência, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Vamos em Gálatas agora, Gálatas 3, a partir do verso 8. Olha a leitura que eles fazem. Do 1, eles destacam judaísmo, tradição dos pais, ou seja, doutrinas de homens, e pulam em Gálatas 3. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. E Paulo cita aqui a Escritura, em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Aí vem o verso 10, onde o inimigo, o diabo, colocou o joio. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, as obras da lei aqui, eles dizem que são obras da lei de homens, leis acrescentadas, não a lei de Moisés. Então, o apóstolo Paulo estaria supostamente dizendo isso. Todos quantos, pois, são das obras da lei de homens, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, da Torá, para praticá-las. Esse é o sentido que eles dão, é a nota que eles dão. Porque o apóstolo Paulo não poderia estar se referindo, dizem eles, obras da lei se referindo às coisas da Torá. Porque então você pratica a Torá e está debaixo de maldição? Isso que eles dizem. Verso 11. É evidente que pela lei dos homens, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E esse viver pela fé seria praticar as leis de Moisés, que foi Deus que deu para Moisés, mas eu estou falando no modelo da antiga aliança. Olha como eles não entendem a transição das alianças e não entendem que Paulo está desvinculando o judaísmo do cristianismo. Verso 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então no verso 10 ele fala que estar debaixo de obras da lei é estar debaixo de maldição. No verso 11 ele fala que pela lei ninguém será justificado. E no verso 13 ele fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então no verso 10 ele fala que estar debaixo de obras da lei é estar debaixo de maldição. No verso 11 ele fala que pela lei ninguém será justificado. E no verso 13 ele fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei. 3 vezes que o apóstolo Paulo fala da lei e ele fala de maneira negativa. Então eles não querem aceitar, na verdade, porque entender eles não entendem, eles não querem aceitar que Paulo está falando da lei de Moisés. Então já tem livros escritos, o diabo sabia disso, já tem livros escritos para mostrar que o apóstolo Paulo supostamente estaria falando da lei dos homens acrescentada sobre a lei de Moisés, e aí Paulo estaria aqui varrendo as doutrinas farisaicas e deixando a lei de Moisés limpinha para as pessoas praticarem. Olha a contradição. Isso é porque não lê Gálatas 2. Se lê, vai escolher 2 ou 3 textos para vir para Gálatas 3 e para Gálatas 5, mas faça a leitura de todos os pontos, de todos os versos, e se faça a pergunta para você ver.
Eu já expliquei isso daqui em vídeos anteriores, então não vou ficar detalhando todos os pontos. Eu só estou mostrando o que eles fazem. Aí eles vão em Gálatas 5. Aí aqui entre esses textos, eles vão colocando aqueles textos de Mateus 5, o próprio Filho de Deus falando, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. Aí, e outros textos como esse. Aí eles vão colocando aqui e vão dando esse sentido. Aí em Gálatas 5, eles dizem assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. E todas as vezes que o apóstolo Paulo estaria falando da lei aqui, ele não estaria falando da lei de Moisés, e sim da lei de homens. Olha só como o apóstolo Paulo seria um péssimo mestre. Eu não sei como eles conseguem engolir umas coisas dessas, uma besteira dessa que vem de livros. O diabo sabia quem que ele iria enganar, né? Mas ele não engana a todos. Se o apóstolo Paulo está se referindo à lei de homens, por que ele não escreve isso, já que ele é mestre? Ele, o próprio apóstolo Paulo, ele poderia dizer assim, ó, eu vou ler o que deveria estar escrito por um bom mestre. Se a preocupação dele fosse de fato varrer as doutrinas farisaicas e deixar a lei de Moisés limpa, a lei de Deus, vou pôr até assim, a lei de Deus, da antiga aliança, então abre aspas, da antiga aliança, fecha aspas, limpa para o povo praticar. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, conforme a circuncisão não da Torá, mas a circuncisão dos fariseus acrescentadas na Torá, uma circuncisão obrigatória e imediata, isso é o que um bom apóstolo deveria escrever. De Cristo, de nada vos aproveitará. Entendeu? O que deveria estar escrito não está? Agora, se o apóstolo Paulo está varrendo circuncisão, não conforme a Torá, mas uma circuncisão que obriga os gentios a circuncidarem, que não dá tempo para eles compreenderem o que é circuncisão, se isso é assim, então os gentios deveriam se circuncidar conforme a lei de Moisés. Só que eles não entendem que nesse tempo não havia Novo Testamento escrito. Havia templo. E aquele que se circuncidar deveria ir para o templo. Eu vou no templo na Páscoa, eu vou no templo levar as primícias, no dia do Pentecoste, todos têm que estar em Jerusalém. Eu vou lá no dia do Yom Kippur. Eu sou um gentio que me achego a Deus e um homem vai me circuncidar na carne para eu ir para um templo terrestre, estar debaixo de sacrifício de animais, e isso é para que Cristo seja proveitoso. O meu sumo sacerdote está no céu, circuncidando os homens no espírito, para que eles fossem introduzidos num templo, agora na congregação de Deus, onde o Espírito está derramado, e eu ainda tenho que me submeter às coisas da antiga aliança. É isso que o apóstolo Paulo está aqui falando e está varrendo. Mas o inimigo, o diabo astuto, escreveu livros e mudou essa nota. E os indoutos, as pessoas que querem ser mestres, estão anunciando esses livros, torcendo as cartas do apóstolo Paulo e misturando as coisas aí na internet. E talvez você tenha familiares sendo enganados. Se não estão, em pouco tempo você vai ver pessoas indo para o judaísmo e você vai querer tirar elas de lá e não vai conseguir. Porque você despreza, eu estou falando você entende o que eu quero dizer, né? Você despreza esses ensinos. Então você vai ver até seus familiares indo para o judaísmo, seus amigos, e você vai tentar falar com eles e eles não vão te ouvir. Porque você despreza o ensino. Entendeu a bagunça que o diabo fez aqui? Aí no verso 3 Paulo fala: de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. O apóstolo Paulo então estaria falando, segundo esses judaizantes.
Olha, eu testifico que todo aquele que se deixar circuncidar conforme a lei dos fariseus, vocês vão guardar toda a lei dos fariseus agora. Está obrigado a guardar tudo. E de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar na lei. Olha só como o apóstolo Paulo seria um mestre frajuto. Ele fala a lei, ou seja, o homem bagunça o negócio todo aqui, ele não explica que é a lei dos fariseus, que é a lei de homens, ele sempre vai usando a palavra nomos, que se fosse para o hebraico seria a palavra Torá. Aí os engraçadinhos da internet pegam esses pontos aqui e ficam falando. Quando eles não conseguem convencer, eles pegam uma Bíblia, aí vem um homem induzido pelo diabo, traduz uma Bíblia e todas as vezes que aparecem esses textos, eles aplicam palavra dentro do texto. Agora é uma Bíblia falando. Agora você tem que acreditar. Mas você vai ver que mesmo fazendo isso, mesmo Deus permitindo que o diabo fosse até esse ponto, Deus derramou o seu Espírito nos seus santos. E a gente tem poder para varrer toda a imundícia e deixar o que é verdadeiro para os verdadeiros praticarem. Aí no verso, eles pulam no verso 11 e diz: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara que até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Aí eles falam, tá vendo? Paulo prega a circuncisão. A circuncisão que ele prega é a de Moisés. E a circuncisão que ele está falando aqui, no início, é a circuncisão dos fariseus acrescentados sobre a Torá. E você vê que o próprio mestre, o apóstolo Paulo, não está dizendo isso. Por que é tão difícil para o apóstolo Paulo escrever de uma maneira tão clara como eles estão falando? Por que é tão difícil? Porque se tivesse escrito isso, de fato, nós aceitaríamos. Não temos que obedecer à palavra de Deus. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Agora vamos para as provas. Agora vamos para a linha do papel, aquela segunda linha, aonde tem o evangelho verdadeiro de Deus. Vamos ler Gálatas 1, do 6 ao 9, Gálatas 3, do 15 ao 18, Gálatas 5, do 1 ao 11, Gálatas 6, do 11 ao 18, e vamos até dar um pulinho em Gálatas 2. É muita coisa para eu ler. É muita coisa. O vídeo está muito grande, Luiz. Eu não suporto, você tem que falar menos. Você já viu pessoas falando isso? Quando é a verdade, elas não suportam. Aí quando é livros de homens, elas vão ler incansavelmente. Vão aplaudir doutrinas de homens. Vamos lá para Gálatas 1, do 6 ao 9. Através dessa leitura, a partir desse ponto do vídeo, tudo o que eu falei antes vai ser provado. Que o apóstolo Paulo não está querendo destruir as doutrinas dos fariseus, sendo essas as que foram acrescentadas sobre a lei de Moisés e escritas em livros, para fazer os gentios praticar, e aí ele estaria supostamente varrendo tudo isso de lado e deixando a lei de Moisés, a lei de Deus, da antiga aliança, limpinha para os gentios praticarem. Não é esse o objetivo de Paulo e nem poderia ser. Gálatas 1, verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O outro evangelho é aquele que eu falei do início do vídeo até quase agora. Isso que está sendo pregado pelo canal Ciência da Verdade, por canais judaizantes, isso é outro evangelho e isso é maldito. Não importa se falam de Jesus, não importa. Sabe por quê? Lá em 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo fala que tem ministros de Satanás transfigurados em ministros de Cristo, se fazendo-se de ministros de justiça para enganar a igreja. E quando você lê o contexto, ele está falando do judaísmo. Aí ele fala, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, não é muito que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, mas eles vão receber conforme as suas obras. Naquele tempo, o diabo atacava a igreja. Você acha que hoje ele não vai fazer nada? Ele já tem livros escritos, tanto de um lado como de outro.
Isso eu quero dizer, tanto do lado do judaísmo messiânico, como do lado dos cristãos evangélicos. Já tem livros para bagunçar e misturar tudo para que o povo não avance, não entenda as coisas do Senhor. Aguarda que você vai ver isso no final do vídeo. Aí no verso 7, o apóstolo Paulo fala, vou ler o 6 de novo, né? Admire-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Tem pessoas no YouTube pervertendo o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que vá além do que temos anunciado, seja anátema, que seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar outro evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Entendeu? Então vamos ver qual é esse outro evangelho. Gálatas 3, vamos ler do 15 ao 18. Sabe por que eu escolhi Gálatas 3, do 15 ao 18? Porque na primeira linha, que é a linha judaica, que é o outro evangelho, o evangelho misturado, Babilônia, nós lemos do 8 ao 13, onde Paulo fala da maldição da lei, que a lei não justifica, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Só que olha o que o apóstolo Paulo vai ler aqui a partir do verso 15. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Prestou atenção nisso daqui que o apóstolo Paulo está falando? Ainda que eu e você façamos uma aliança meramente humana, uma vez selada, ninguém pode acrescentar ou tirar. Porque é uma aliança feita entre nós. Está ali escrito, não é verdade? Isso vai servir de exemplo para a aliança que Deus fez com Abraão, que está registrada no livro da lei. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como falando de muitos. Porém, de um só, ao teu descendente, que é Cristo. Aqui ele está falando de Ismael e de Isaac. De Ismael não vem Cristo, de Isaac vem Cristo. É isso que ele está falando. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abirrogar de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Do 15 ao 18, o apóstolo Paulo deu um exemplo de uma aliança feita entre homens. Uma vez selada, ninguém acrescenta e tira nada, certo? Paulo está falando basicamente isso. Deus fez uma aliança com Abraão, está escrita no livro da lei, e aí veio o tempo de Moisés. As pessoas não entendendo a Torá, aí elas estão querendo acrescentar coisas na aliança de Deus e tirar. Esses acréscimos não são o que os judeus estão dizendo. Os acréscimos é pegar a lei de Moisés, limpinha, do jeito que ela é, e querer pôr ela para os gentios praticarem com o fim de serem justificados. É o que o apóstolo Paulo está falando em Gálatas 2. Se a justiça vem da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se eu preciso praticar a lei de Moisés, que é a lei de Deus, porém a lei da antiga aliança, para ser justificado, para que veio o Messias? Ele morreu para eu praticar a lei da antiga aliança? Esse é o conflito do apóstolo Paulo. E no verso 17 ele fala, e digo isto, eu quero ver um judeu, qualquer um judeu, ler isso daqui e explicar isso daqui. Uma aliança anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois. Que lei é essa que veio 430 anos depois da aliança? A lei de Moisés, no Sinai. Ele está falando da lei do Sinai. Ele está comparando o tempo de Moisés com o tempo de Abraão. Uma aliança anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois. Que lei é essa que veio 430 anos depois da aliança? A lei de Moisés, no Sinai. Ele está falando da lei do Sinai. Ele está comparando o tempo de Moisés com o tempo de Abraão. A lei uma aliança anteriormente feita a Abraão, a lei que veio 430 anos depois da promessa,
que é a lei de Moisés, não pode invalidar as promessas que Deus fez a Abraão. É isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 2, em Gálatas 3, em Gálatas 4, em Romanos 3, em Romanos 4. Em Romanos 3 ele cita Abraão também e diz quase as mesmas coisas. Então essa é a preocupação dele. Agora, vamos considerar o que eles estão dizendo, o que esses livros dizem e o que essas pessoas repetem. O apóstolo Paulo, ele quer combater heresias farisaicas, que vinham de livros escritos e que estava sendo praticamente imposta sobre os gentios. Aí ele queria desfazer tudo isso e queria dar o tempo de Moisés, a circuncisão certinho, a lei legítima, toda a lei da antiga aliança, bonitinha para os gálatas praticarem. Se isso é assim, por que comparar o tempo de Abraão com o tempo de Moisés? Qual é o poder que isso tem de convencer os gálatas a não praticarem a lei de homens e praticar a lei de Moisés, que é a lei de Deus? Porém, a lei da antiga aliança. Está vendo como não fecha o assunto? O apóstolo Paulo aqui deveria usar Moisés o tempo todo. Moisés. Não Abraão. A única vez que ele usa Moisés é para comparar com o tempo de Abraão. Gálatas 3, verso 6. Vamos ler Gálatas 3 a partir do verso 1, que vocês vão entender a força que tem em Gálatas 6. Estão entendendo até aqui? Olha só. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vamos ver que obras da lei são essas. Eu afirmo que são as obras da lei da antiga aliança, legítimas. Circuncisão após isso, porque circuncisão não é apenas cortar a pele do prepúcio, não é apenas cortar a pele do pênis e dizer que isso é circuncisão. Circuncisão é você fazer isso, é um sinal da primeira aliança, entrou em aliança com Deus, agora você pratica todo o ciclo das festas. Festas, primícias, sacrifício pelos pecados, todos os sacrifícios, conforme tudo o que está escrito no livro da lei, Yom Kippur, tudo. Eu afirmo que é isso. Esses judaizantes pela internet afirmam que são tradições judaicas. Paulo jamais estaria falando da lei de Moisés. Vamos pôr a prova. Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Lembrando, nas Bíblias que a serpente, Deus permitiu que a serpente traduzisse, eles já mudam esses termos aqui diretamente para legalismos. Se você tem uma Bíblia dessa em casa, joga no lixo. Agora, se você vai ensinar para as pessoas a abrirem os olhos dos seus irmãos para a verdade, aí não joga no lixo não. Guarda só para mostrar a estupidez dessa Bíblia. Aí no verso 6, Paulo diz, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Irmãos, eu, que não chego nem aos pés do apóstolo Paulo, se o meu combate fosse varrer as doutrinas farisaicas, sendo essas de livros escritos, acrescentando coisas sobre a lei de Moisés e impondo sobre os gentios, se fosse eu iria escrever dessa maneira. Dessa maneira. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pela pregação de Moisés ou pela pregação dos fariseus? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, agora vos aperfeiçoais na carne? Terá sido em vão que sofrestes? Ora, aquele, pois, que vos concede o Espírito e opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras dos fariseus ou pela pregação da palavra de Moisés, que é a lei de Deus? Eu escreveria isso.
E no verso 6, eu falava, é o caso de Moisés, que recebeu a lei de Deus e passou para o povo de Israel. Vós não estáis praticando a lei de Deus, estáis praticando a lei dos homens. Eu escreveria isso. Mas o apóstolo Paulo fala, é o caso de Abraão. Agora pausa. Vamos supor que você está lendo a Bíblia da serpente. A serpente que gosta de misturar. Coloca um pouquinho de palavra dentro da palavra de Deus só para misturar. A serpente não consegue tirar a fé de todos. Ela tem um livro escrito, chamado Alcorão, para arrebatar um povo. Ela tem livros satanistas para arrebatar outro povo. Só que ela sabe que não vai tirar a fé de todos. Então ela tem que misturar, ela tem que perverter. E a mistura é com ela mesma. Lembrando que o Alcorão também já é uma mistura. No Alcorão tem o nome dos patriarcas, tem o nome dos profetas, tem o nome de Jesus, na Suná. Então olha como a serpente é astuta. Ela pegou esses termos aqui, quer dizer, ela é astuta, mas Deus é muito mais poderoso. Ela pegou esses termos aqui, os homens, guiados pela serpente, trocou para legalismos. Aí no verso 6, eles não trocaram isso. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Irmãos, qual é a força que Abraão tem aqui para convencer alguém? Abraão é antes da lei. Deveria estar escrito, é o caso de Moisés, mas está escrito, é o caso de Abraão. Ou seja, ainda que alguém estivesse praticando a lei de Moisés na íntegra, após a vinda do Filho de Deus, a lei de Moisés, que é a lei de Deus da antiga aliança, já não poderia justificar as pessoas. Porque se a justiça vem pelas obras da lei de Moisés, de Deus, que é a lei de Deus, o Messias veio fazer o quê? Ele veio morrer para te ensinar a praticar as leis da antiga aliança? Acorda. No verso 7, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. E citou a Escritura, em ti serão abençoados todos os povos. Quer dizer que todos estariam debaixo de maldição. Todos, inclusive Israel. Porque se Israel não estivesse debaixo de maldição, essa palavra aqui não poderia ser usada por Pedro, lá em Atos 2, onde Pedro, pregando para os judeus, fala, irmãos, isso daqui que está acontecendo, o Espírito Santo sendo derramado sobre vocês, é o que Deus falou, em ti serão abençoados todos os povos. Está vendo? Verso 9, de modo que os da fé são os abençoados com o crente Abraão. Aí vem agora onde Paulo vai desvincular o judaísmo do cristianismo. Pessoas estavam pegando a Torá e querendo impor a Torá sobre os gentios, mas nada de leis acrescentadas sobre a lei de Moisés. Olha, aqui que está a astúcia do diabo. Quando um judeu pega a lei de Moisés na íntegra e aplica ela para os gentios praticarem e diz, isso é para vocês serem salvos. Está escrito no livro da lei que o estrangeiro deve se circuncidar se quiser participar da Páscoa. Está escrito que Abraão e a sua descendência têm que se circuncidar. Então vocês têm que se circuncidar e guardarem a lei de Moisés na íntegra para serem salvos. Essa fala toda já é doutrina de homem. E é isso que o apóstolo Paulo está varrendo. De maneira que os gentios não podem estar praticando a lei de Moisés. E os judeus deveriam continuar praticando, mesmo que crescem no Messias, mas não praticar para serem justificados. Porque senão Cristo teria morrido em vão. Praticar para darem testemunho. Aí que é preciso contextualizar todas as cartas do apóstolo Paulo. Aí que entra a necessidade. O diabo, sabendo que é necessário desse estudo, de prestar atenção em todas as palavras do apóstolo Paulo, e sabendo que muitas pessoas não iriam, aí ele encontrou campo para trabalhar. Mas antes disso, ele criou um outro campo. Irmãos, o diabo é astuto, que quando você compreender isso, você não vai dizer o que as pessoas dizem por aí. Aí o apóstolo Paulo diz, todos quantos, pois, são das obras da lei, da Torá mesmo,
estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro dessa lei para praticá-las. Se você for buscar esse texto aqui, lá no livro da lei, você vai ver que Deus, Ele colocou as pessoas em um monte, sabe? Eu não tenho como contextualizar tudo aqui agora e não posso nem parar para ir lá. Mas o apóstolo Paulo viu que Deus estava citando os mandamentos de Deus. E aí, é difícil isso, irmãos. Em poucas palavras, eu vou fazer isso em outro vídeo. Todos aqueles que não obedeciam os 10 mandamentos estavam debaixo do sacrifício pelos pecados. E essas são as obras da lei. As obras da lei, elas dão testemunho de que você está debaixo do pecado. É isso que o escritor de Hebreus está falando em Hebreus 7, em Hebreus 10 principalmente. Todo ano, os mesmos sacrifícios, a mesma expiação que nunca pode remover consciência de pecado. Isso porventura não está escrito em Hebreus? Porventura não está escrito em Hebreus 7 que a lei da antiga aliança é imperfeita? Eu estou inventando isso? Aí no verso 11, irmãos, Paulo diz: é evidente que pela lei, a de Moisés, a da antiga aliança, é lei de Deus. Eu tenho que repetir toda vez isso daí, né? É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, e citou Abacuque. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Quando o apóstolo Paulo diz que a lei não procede de fé, aqui dentro desse ponto que ele citou, existe um universo de pensamentos dentro do livro da lei. E precisaria pegar aqui Gálatas 3, com esse contexto, e ir lá em Romanos 4, onde ele fala a mesma coisa. Ele está falando da lei de Deus, no modelo da antiga aliança. Quando eu falo modelo da antiga, é porque existe um modelo da nova. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Quando fala maldição da lei, significa que todo o povo estava debaixo de maldição. Todo o povo. Porém, Deus deixou eles debaixo da antiga aliança, deixou eles debaixo de propiciação, com sangue de animais, com coisas terrenas. Essas coisas iriam falar do Messias, iria servir de aio para conduzir eles até o Messias, para que eles fossem abençoados no Messias, que é a descendência de Abraão que foi prometida. Entendeu? Não significa que você, lá naquele tempo do apóstolo Paulo, você pratica a lei de Moisés e é maldito. Ou seja, você é um abençoado, você é uma pessoa que serve a Deus. Aí serve a Deus, entre aspas, aí de repente você diz: quero praticar a lei de Moisés. Aí você pratica, aí Paulo vem e fala: seu maldito, você praticou a lei de Moisés? Você praticou a lei de Deus? É maldito isso. Não é isso que Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando de que você entra debaixo de um testemunho de que você está debaixo de maldição, ou seja, está debaixo de pecado. Sabe qual é a prova disso? Bom, a prova disso são os próprios sacrifícios pelos pecados. Você leva sacrifício, naquele tempo, você levaria sacrifício pelos pecados até o templo, porque dentro do Santo dos Santos tem uma arca da aliança, chamada de Arca do Testemunho, porque ela testemunha coisas. Dentro da arca, debaixo do propiciatório, tem as tábuas da lei, com a voz de Deus falada lá no Sinai, que era para parar no coração do povo, mas foi parar em coração de pedra. Por isso esse testemunho. E por isso tem que ter derramamento de sangue em cima do propiciatório uma vez por ano. Essas coisas serviriam de aio para nos conduzir a Cristo, aquele que teria a lei de Deus no coração, não em tábuas de pedra. E que por isso, morrendo pelos nossos pecados, nos libertando, eu digo, mesmo que nós estamos vivendo nesse tempo, mas naquele tempo do apóstolo Paulo também, nos libertando de todos aqueles sacrifícios da antiga aliança, fazendo com que agora, através da sua morte, verdadeiro sacrifício, aquele que morreu com a lei de Deus no coração, mas sofreu pelos nossos pecados, morreu, o Pai aceitou o seu sacrifício que foi puro, um cordeiro, um verdadeiro cordeiro sem defeito, ressuscitou o seu Filho como prova de que aceitou o sacrifício. E como benefícios do sacrifício e da ressurreição,
derramou o Espírito Santo a partir do dia 50 no Pentecoste. E o Espírito Santo tem o ministério de escrever a lei de Deus em nossos corações, não precisando mais de sacrifício pelos pecados. Era isso que o apóstolo Paulo estava ensinando para todos os gentios e para os judeus também. Porém, os judeus teriam que ter um modelo de vida diferente, diferenciado dos gentios, porque eles eram guardiões da Torá. Eles tinham que dar o testemunho, que continuar o testemunho para os seus familiares. E tudo isso que eu estou falando aqui não vem de livros extrabíblicos, estão na Escritura. Você acha que Paulo rapava a cabeça por quê? Porque se ele não rapasse, ele teria consciência de pecado? Ele rapou a cabeça uma vez em Atos 18 e em Atos 21. 2 vezes está registrado isso, mas eu acredito que ele fez isso muito mais vezes. Em Atos 21, por sugestão de Tiago, ele se colocou debaixo de sacrifício pelos pecados. Por que você acha que ele fez isso? Porque senão ele seria transgressor da lei? Você acha que sacrifícios de passarinhos e de animais vale mais sangue, o sangue desses bichos, vale mais do que o sangue do Filho de Deus, que foi derramado no madeiro e que agora ele ressuscitado estava no céu como um verdadeiro sumo sacerdote eterno? Olha como essas pessoas estão atrasadíssimas no livro da lei. O diabo enlaçou elas e elas estão no caminho da apostasia e não enxergam. Não se assuste se lá na frente você vê o Afonso na apostasia, abandonando Jesus. Não se assuste disso, se isso acontecer. E se não acontecer, pode ter certeza que o galardão dele está sendo diminuído, porque ele está ensinando doutrinas de homens para as pessoas, usando a própria Bíblia, sendo enlaçado pela astúcia de Satanás. Porque ele não está entendendo o que ele está falando. Então o que nós vamos fazer? Vamos colocar franjas azul nas nossas vestes para se lembrar do mandamento de Deus? Como está escrito na Torá? Vamos fazer igual esses judeus estão fazendo, usando tefilim, usando uma caixa aqui na cabeça, com textos da Torá, o braço todo envolto com uma caixa aqui na mão, para dizer que nós estamos cumprindo esses textos da Torá? Nós vamos nos reunir, mês 7, dia 10, num dia que eles chamam de Yom Kippur, invenção do coração deles, para fazer uma reflexão anual, porque nesse dia que Deus vai perdoar os nossos pecados, todos os anos, inventou uma outra antiga aliança? Ah, irmãos, sobre isso tem muito o que falar, muito mesmo. Então, o que o apóstolo Paulo falou aqui? Ele comparou não comparou assim duas alianças aqui nesse texto, mas no verso 17, ele comparou o tempo de Abraão com o tempo de Moisés e disse que a lei que veio no tempo de Moisés não pode anular as promessas que foram feitas a Abraão. Claro, não é? E no verso 20, no verso 21, diz assim: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, tudo debaixo do pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Quando o apóstolo Paulo fala que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, ele está falando que é a lei. Olha o verso 30. Não, o verso... Fica melhor aqui, Gálatas 4, verso 30. Olha só. Contudo, que diz a Escritura? Aí ele vai citar a Escritura. Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Ele diz que isso é a Escritura, né? O evento de Sara, lá com Abraão. Olha o verso 21. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, acaso não ouvis a lei? Ou seja, não entende o que a lei diz? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Ou seja, ele citou a lei e citou Abraão. Isso quer dizer que a lei é a Escritura. E lá em Gálatas 3, antes de entrar em Gálatas 4, ele diz assim, no verso 28. Não, no verso 22, né?
Mas a Escritura, a lei, encerrou tudo debaixo do pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Quando ele fala que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, o pecado é maldição. Querendo dizer que todos estão encerrados debaixo de maldição. Em que sentido? No sentido de testemunho. Tanto Israel, o próprio Israel, que estava debaixo de sacrifício pelos pecados, estava debaixo de maldição. A única lei que poderia justificar eles para a vida eterna seria a vinda do Filho. Isso no tempo de transição. Antes do Filho, eles teriam que praticar a lei de Moisés e por elas viveria. Por isso que o apóstolo Paulo cita esse texto da Torá em Gálatas 6. Mas quando vem o Filho, agora toda a lei aponta para o Filho. Agora a responsabilidade é do Filho. Agora ninguém mais seria justificado pelas obras da lei, e sim pelo Filho. Agora ninguém mais seria justificado pelas obras da lei, por praticar as festas, na literalidade, e sim pelo próprio Filho, a realidade. O apóstolo Paulo quer que as pessoas pratiquem as realidades das sombras, e não as sombras da realidade. Agora mais uma prova, Gálatas 4, verso 21. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, acaso não ouvis a lei? O apóstolo Paulo está dizendo, vocês que querem praticar a lei de Moisés na íntegra, vocês não entendem a lei de Moisés? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, outro da livre. Ele está citando Abraão. Paulo está falando Abraão, as promessas que Deus fez a Abraão, também é lei, viu? A lei que veio 430 anos depois da promessa não pode anular o que Deus prometeu para Abraão. E Deus fez promessas a Abraão não por intermédio de lei. É que o apóstolo Paulo está falando em Romanos 4. Outro dia eu faço um novo modelo de vídeo cruzando esses pontos. E aí ele fala, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas 2 mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão. E a outra, ele vai falar que é o Monte Sião. Não preciso ler mais. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Pegando as 2 mulheres e dizendo que essas 2 mulheres são 2 alianças. O que ele tem na mente? 2 alianças. Uma do Sinai e a outra é a nova aliança. Aquela que Deus testemunha pelos profetas que faria uma aliança eterna, que faria uma nova aliança. Essa promessa que Deus amplia as condições dela, como ele faria pelos profetas, foi a que ele falou para Abraão, que na descendência dele seria bendito a todas as famílias da terra, na descendência de Abraão, que é Isaac, que vem Jacó, aí vem Judá, e de Judá vem Davi. Deus já promete o Messias de Judá, mas aí vem Davi e Deus faz promessas a Davi, faz aliança com Davi, dizendo que da carne dele levantaria um descendente. E aí vem Cristo. Então Cristo não vem no tempo do Sinai, da primeira aliança, ele vem no tempo que Paulo chama de plenitude dos tempos. Ele fala isso em Gálatas 4 no início. Então ele está contrastando as alianças. Não tem nada a ver com a pregação desses judeus messiânicos. Agora pega Gálatas 3, verso 17. Irmãos, uma promessa feita a Abraão, a lei que veio 430 anos depois, não pode anular a promessa. Aqui ele não está falando que a promessa feita a Abraão é uma aliança, que é eterna. E a do Sinai é também uma aliança, que não é eterna, é passageira. A primeira aponta para a segunda. E aí o apóstolo Paulo está contrastando as alianças. Em Gálatas 3 ele fala, uma aliança confirmada anteriormente confirmada, que seria essa aliança eterna. A lei que veio 430 anos depois da promessa não pode anular a promessa que Deus fez a Abraão. Está entendendo? Ele está falando de 2 alianças também em Gálatas 3, é a mesma coisa. Aqui ele está acrescentando detalhes.
O apóstolo Paulo não quer que eles misturem as alianças. Tempo da nova aliança é tempo da nova aliança. Tempo da antiga aliança é tempo da antiga aliança. Só que chega um tempo em que essas alianças se encontram. E aí há um tempo de transição entre as alianças. Seria como você olhar para o céu e ver a lua e o sol ao mesmo tempo, de dia. A lua, ela tem o seu governo à noite, o sol de dia. Mas às vezes você vai olhar para o céu e no mesmo plano você vai ver a lua e o sol. Quando a lua aparece, é como se fosse uma transição para ir para a noite, antes de chegar ao governo dela. Aí o sol, ele brilha tão forte que a lua fica meio que transparente, mas ela ainda está lá. É a mesma coisa as alianças. Era o tempo de transição, então ainda teria que observar ali os preceitos da antiga aliança para dar testemunho aos seus irmãos. Paulo mesmo não poderia ser visto pelos judeus como transgressor da lei, como transgressor de Moisés, porque senão ele não seria ouvido, ainda que ele não seria transgressor se ele não praticasse aquelas coisas, porque o sumo sacerdote está no céu, aquele que circuncida os corações está no céu, o ministro da circuncisão, o cabeça da circuncisão está no céu. Talvez, quando eu falo isso, as pessoas não entendem o que eu estou falando. Vamos pular lá em Romanos 15, verso 8. Romanos 15, verso 8. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Como está escrito, aí ele vai citar uma escritura poderosíssima, que não precisa ler agora. Mas ele diz que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. É o Filho de Deus que circuncida não a carne do homem, mas os corações pelo Espírito. Ele fala isso em Romanos 2. A circuncisão te faz entrar em uma aliança, né? A circuncisão da nova aliança, não sendo na carne, sendo no seu espírito, pelo Espírito de Deus, te faz entrar em um novo nível de vida com Deus. Agora você se torna o santuário de Deus. Você levanta as mãos como o sacrifício da tarde, como a realidade dos sacrifícios que eram feitos na antiga aliança. Você ora e a sua oração sobe como um incenso puro, para cumprir as promessas. E tudo isso que eu estou citando está escrito. Tudo isso que eu estou citando está escrito em Malaquias 1, Salmo 142. E tem muitos outros textos. Na antiga aliança, existe a circuncisão na carne, que é sombra e não realidade. Ser circuncidado na carne, então você vai entrar em preceitos terrestres, que teria o seu valor, porque apontaria para o que era verdadeiro. Mas vindo o verdadeiro, já a sombra não tem valor. Entendeu? Por isso que Paulo fala que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. O que Deus prometeu para Abraão? A sua descendência deve circuncidar. Não teria judeus e gentios? Não teria que ter a lei de Aio para apontar para a realidade? Então, a descendência de Abraão, que são as 12 tribos, né, no caso, teria que se circuncidar na carne e fazer todos os preceitos da antiga aliança até vir o filho. E agora, quando vem o filho, que é a realidade, a verdadeira vontade de Deus em todos os aspectos, agora ele circuncida os corações tanto de judeus como de gentios, para que as promessas sejam confirmadas. Ou seja, Paulo está falando aqui, a circuncisão da antiga aliança é sombra. A circuncisão eterna é aquela que o ministro, o cabeça da circuncisão faz, tanto nos que são circuncidados na carne, como aqueles que são incircuncisos por natureza. E em Romanos 2, Paulo fala que um gentio que guarda a lei de Deus, a sua incircuncisão será considerada como circuncisão. Ele não diz que um gentio incircunciso por natureza, recebendo o Espírito, deve se circuncidar para cumprir a lei de Deus. Isso é o que os hipócritas estão dizendo. Por isso que o apóstolo Paulo escreve isso aqui. Toda a concordância. Você viu que não tem ponta solta? Cada peça no seu lugar. Estou anulando a lei de Deus?
Estou anulando os mandamentos? Não. Eu estou esclarecendo as coisas que o inimigo bagunçou. E está usando pessoas para multiplicar essa bagunça, essa Babilônia, na mente dos indoutos. Entendeu? Aí, irmãos, Gálatas 5. Vocês entenderam, né? Gálatas 3, Paulo está comparando as alianças, mas nós só vemos isso a partir de Gálatas 4. Estou repetindo aquela parte que é importantíssima. Em Gálatas 4, ele fala que as duas mulheres de Abraão são duas alianças. E ele fala que uma é o Sinai e a outra seria o Monte Sião, a nova aliança em Cristo. E aí em Gálatas 3, ele fala que uma promessa feita a Abraão, a lei que veio 430 anos depois, não pode anular as promessas feitas a Abraão. As promessas feitas a Abraão constituem a nova aliança. A lei que veio 430 anos depois da promessa, que é a que vem por intermédio de Moisés, constitui a primeira. Então não pode misturar as alianças. E o diabo faz isso. Ele mistura para confundir. Agora vamos em Gálatas 5, a partir do verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Ele já deixou bem claro, em Gálatas 4, que o Sinai é a aliança que gera filhos para a escravidão. Mas vindo à plenitude dos tempos, ele diz que eles mesmos nasceram debaixo de escravidão. Eles mesmos, o próprio Filho de Deus nasceu debaixo da lei, para libertar os que vivem debaixo da lei. Então, se tem pessoas querendo te levar para o Sinai outra vez, essas pessoas estão querendo te levar para o jugo de escravidão. Embora que agora o diabo tem outra estratégia, não tem nem templo. Não tem templo. Então, essas pessoas querem te levar para um Sinai, um modelo de aliança que nem templo tem. Então, ela quer que você se reúne no Yom Kippur, fique lá com aqueles aparatos judaicos para dizer que você está cumprindo a lei. É uma outra mistura do diabo. Ele tem para cada época a sua estratégia. Aí no verso 2, Paulo diz: Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se essa lei são lei de homens, e o apóstolo Paulo tem dores de parto pelos Gálatas, como ele escreveu em Gálatas 4, ele não pode falar assim. Se vocês estão praticando a lei dos homens e não querem praticar a lei de Deus, que é a lei de Moisés, então vocês estão obrigados a guardar toda a lei dos homens. Que dores de parto é essa? E por que eles estariam obrigados a guardar toda a lei? Está vendo como não faz sentido? Ele teria que dizer assim, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está guardando a lei de homens, e não a lei de Moisés. Agora, se ele está falando da circuncisão legítima e da antiga aliança legítima, faz sentido. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Agora você vai catar um cordeiro no mês 1, dia 10, vai fazer análise, quando ele for sem defeito você vai lá comer na sua casa esse cordeiro, vai comer ervas amargosas durante 7 dias, vai levar suas primícias para o templo, dia 50 você vai para Jerusalém. Igual o apóstolo Paulo se esforçava para estar no dia do Pentecoste, para pregar o evangelho, como eu já falei em vídeos anteriores. No dia do Yom Kippur você vai lá ficar debaixo de sacrifício de homens. Yeshua está no céu. O sumo sacerdote está no céu. E você está lá no templo. O que é isso? Lá num templo onde tem um véu da separação. Que resultado isso te daria na vida? O verso 4. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Olha só. Nós, pelo Espírito, que tem o ministério de escrever os 10 mandamentos no nosso coração, aguardamos a esperança da justiça que provém pela fé. Essa justiça é a justificação que há de vir no futuro para todos, quando nossos corpos forem transformados e que está preparada para o dia da expiação, em que em alguns pontos da carta do apóstolo Paulo ele chama de dia da redenção. Por exemplo, em Efésios 1 e Efésios 4, nós somos selados pelo Espírito para o dia da redenção.
Esse dia da redenção está sendo falado através de outras palavras aqui, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém pela fé. Aguardamos. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós decorrieis bem, quem vos impediu a continuar a desobedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Aqui ele está falando dos fariseus. Sim, mas não nesse sentido que os judeus apresentaram. No sentido de que o apóstolo Paulo está apresentando aqui. Pessoas que misturam as alianças. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Paulo diz que pregava a circuncisão. Sim, tanto a circuncisão da antiga aliança como a circuncisão da nova. Ele precisava da circuncisão da antiga aliança para mostrar a nova. Lá em Romanos 16, ele fala que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Não está pregando a circuncisão? Tá, mas a que vem no Espírito. A circuncisão no Espírito do homem, feita pelo Espírito Santo. E para os judeus, era pregado também a circuncisão. Eles tinham que entender, tinha judeus entrando em aliança com Deus, judeus rebeldes daquele tempo que não estavam em aliança com Deus, e que tomavam voto e queriam estar em aliança com Deus. Então eles precisavam compreender para poderem entrar na antiga aliança. Como eu já falei nos vídeos anteriores. Entendeu? Aí, para finalizar, ainda tem mais um texto, né? Muito texto. Vamos lá, Gálatas 6, verso 11. Até o 18. Vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses constrange a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para gloriarem na vossa carne. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Os judeus, esses que são infiéis, queriam impor a circuncisão sobre os gentios, mas a incircuncisão do livro da lei, do que está escrito no livro da lei, na lei de Moisés, que é a lei de Deus. Porém, eles não comparavam as alianças, eles não entendiam as palavras dos profetas. E quem não obedecesse essas palavras, esses judeus estavam perseguindo. Então, muitos se deixavam circuncidar somente para não serem perseguidos. O apóstolo Paulo está falando, esses se deixam circuncidar somente para não serem perseguidos, porque não querem que a palavra de Cristo avance para os gentios. Ele fala isso em 1 Tessalonicenses 3, que os judeus eram inimigos de todos os homens, impedindo que a palavra fosse até os gentios para que eles se salvassem. E aí ele fala que nem mesmo estes que estavam se circuncidando guardavam a lei de Moisés, conforme ele denuncia também em Romanos 2. Aí ele fala, mais longe, no verso 14, mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Já é a segunda vez que ele fala da circuncisão e da incircuncisão não sendo nada, mas sim praticar a palavra de Deus. Ele fala isso 3 vezes, uma em 1 Coríntios 7, uma em Gálatas 5 e outra aqui em Gálatas 6. E todos quantos andarem conforme com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Eu trago no corpo as marcas de Jesus. O que ele quer dizer com isso? Vamos em Gálatas 2, verso 18. Gálatas 2 a partir do verso 19, irmãos. Porque eu, mediante a própria lei,
morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ele disse que estava crucificado com Cristo. Por isso que ele disse, simbolicamente, que trazia no corpo dele as marcas do Senhor. E ele disse que morreu com o Senhor e ressuscitou com o Senhor e agora vive não para ele, mas para aquele que por ele morreu. Então ele não anulava a graça de Deus pelas coisas da antiga aliança, porque ele entendeu os tempos. Agora olha que interessante, se a gente voltar um pouquinho. Olha só. Gálatas 2, verso 1, e a gente finaliza. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que, de modo algum, não corra ou tenha corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. O apóstolo Paulo não teria que circuncidar Tito? Ele circuncidou Timóteo. Não é isso que os judeus usam? Olha lá, ó, circuncidou Timóteo. Por que ele não circuncidou Tito? Quando ele circuncidou Timóteo, Paulo já explica o porquê. Por causa dos judeus, por causa disso e disso. Não é por causa de cumprir Torá. E aqui Tito não precisou se circuncidar, porque provavelmente ele não tinha pai grego de mãe judia, ele não tinha parentesco judeu para não causar escândalo. Então ele não foi constrangido a se circuncidar. Aí no verso 4 ele diz, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, querendo pôr as pessoas debaixo da antiga aliança, misturando as alianças, e quem está por detrás disso é o diabo. Verso 5, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não interessa. Deus não aceita a aparência. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de alguma coisa. Vou voltar à leitura. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, dois evangelhos, está vendo? O da incircuncisão e o da circuncisão. Esses dois evangelhos têm que convergir em um só. Não na lei de Moisés, mas na lei da aliança eterna. E aí no verso 7 Paulo diz, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a destra. A mim e a Barnabé, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. O apóstolo Paulo está falando aqui que quando esses três apóstolos viram as coisas que Deus estava operando através dele, eles entraram em concordância, deram as mãos para o apóstolo Paulo, para Barnabé, e disseram, vocês vão então para os gentios, para o evangelho da incircuncisão, e nós vamos para os judeus, para o evangelho da circuncisão. Agora, se Paulo vai para o evangelho da incircuncisão, para os gentios, para pregar a circuncisão para os gentios, então o evangelho da incircuncisão já não seria evangelho da incircuncisão, seria evangelho da circuncisão. Por que Paulo iria para os gentios e Pedro para os judeus?
sendo que todos teriam que se circuncidar da mesma forma. Então não existe evangelho da circuncisão e evangelho da incircuncisão. Não existe. Se os gentios têm que se circuncidar como os judeus, não faz sentido. Então essa é a contradição que eles não enxergam. Ainda que eles falassem, não, o evangelho da incircuncisão quer dizer que os gentios eram incircuncisos e Paulo ia lá pregar a circuncisão para eles. E os judeus já eram circuncidados e eles teriam que entender que não poderiam praticar a lei dos homens e sim a lei de Moisés. Então não tem nova aliança. Cristo veio, morreu pelos pecados. Os pecados dos homens seriam que eles não estariam praticando a lei de Moisés corretamente. Aí Cristo morre pelos pecados. Aí Paulo ensina agora a lei de Moisés. Eles começam a praticar a lei de Moisés corretamente. E Cristo veio morrer para que a lei de Moisés entrasse em vigor novamente. Está vendo a serpente agora? Essa é a serpente. Isso é o que o diabo faz na palavra de Deus. Então, irmãos, se afastem de pessoas que ensinam isso. Mas se afasta para longe mesmo. Antes de se afastar, exorta, ensina, chama atenção. Se ela não quiser ouvir, assim, vou dizer como nas palavras dos apóstolos, sacode a poeira das vestes e vaza. Porque essa pessoa está no caminho da serpente. Agora, por que eles fazem isso? Agora para finalizar o vídeo, né? Muitas pessoas podem achar que a serpente não tem nada a ver com isso, não é? Só que quais são os argumentos que eles usam na hora de querer ensinar essas coisas? Eles usam os próprios erros dos pastores evangélicos, aonde eles leem Gálatas 3, falando que Cristo nos resgatou da maldição da lei e chama a lei de maldição. E Paulo não está falando isso. Ele está falando aquilo que eu expliquei no vídeo. E não que a lei de Deus é maldita. E agora nós não estamos mais debaixo da lei. E que nem os 10 mandamentos podem te salvar. E sim, solamente a graça. Sabe o que é isso? A podridão do calvinismo. Até o adventismo, que prega a lei de Deus, está no meio dessa porcariada. Porque eles pregam o sábado. E aí dizem que o sábado está no mesmo peso que todos os mandamentos. Ou seja, o sábado tem a mesma gravidade de não matarás, não adulterarás. Não é? Então eu pergunto, se eu não guardar o sábado, vou ser salvo? Eles dizem, não é assim não. Ó, Paulo escreveu em Efésios 2 que nós não somos salvos por obras, e sim pela graça. Se eu continuar matando e adulterando, eu vou ser salvo? Não, claro que não. Transgredindo a lei de Deus. O sábado tem a mesma força que todos os mandamentos? Está escrito na mesma tábua? Sim. Se eu não guardar o sábado, vou ser salvo? Não. Olha que contradição. Está vendo? E aí tem o calvinismo, que é 1000 vezes pior. Você não perde a salvação e nem precisa da lei de Deus para ser salvo. Você é salvo pela graça. Aonde eles aprenderam isso? Livros que o diabo usou pessoas no passado e deixou escrito. Não foi apenas a carne humana. É o diabo. Quem você acha que mistura essas coisas? É uma coisa tão lógica. A fé, a graça, consiste em obediência aos mandamentos de Deus. Quem você acha que tem a intenção de falar que os 10 mandamentos não te salvam, e sim somente a graça, e te fazer um crente vagabundo e contraditório? O diabo. Já tem livros para isso. Só que muito tempo antes disso, ele já tinha livros no meio dos judeus. O diabo, presta atenção, as cartas do apóstolo Paulo estavam escritas há anos atrás. Há milênios, vamos pôr assim, né? 1000 e poucos anos atrás. O diabo olhou, analisou tudo e ele fez uma conta. Eu vou torcer aqui, eu vou torcer aqui, eu vou colocar um contra o outro. Eu vou fazer uma bagunça nessa porcaria. É isso que o diabo fez. Aqui eu vou fazer isso. Aqui eu vou fazer isso. E no futuro, judeus e gentios vão estar brigando um com o outro. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 2 que a cruz de Cristo
derrubou a barreira entre judeus e gentios, eu vou pôr uma nova barreira entre judeus e gentios. O diabo sempre está contra as coisas de Deus. Então tem livros dos gentios, livros dos judeus, escritos por homens conduzidos pelo espírito da maldade, e agora eles estudam esses livros, dizem que a Bíblia que está dizendo isso, misturam as coisas, e aí as pessoas estão acorrentadas em doutrinas de homens. Não pensa que eu estou aqui o tempo todo falando contra o judaísmo messiânico porque eu odeio o judeu, porque eu sou antissemita, eu sou aquilo. Eu amo os judeus, são meus irmãos. E Deus me separou para pregar a palavra para eles também. E vocês vão ver isso acontecer. Mas eu não posso aceitar doutrinas de homens. Então, eu estou mostrando para vocês o cálculo que o inimigo fez. A programação dele. Ele não pode tirar a fé de muitos, então ele tem que confundir e misturar. Para nos atrasar no avanço da palavra de Deus. Então, irmãos, abandonem todos os livros. Todos. Você tem 66 livros na sua Bíblia para ler. E ainda tem Enoque, que eu considero palavra de Deus. Não considero os outros apócrifos palavra de Deus, mas Enoque eu considero. Tem todos esses livros. Por que que você vai estudar livros de homens? Por que que você vai perder o seu tempo com isso? Leia os profetas, estude os profetas. Fora esses 66 livros, com Enoque, tem ainda todo o Novo Testamento. Você jamais vai dar conta de estudar tudo isso daí? Ainda que não lesse livro nenhum. Olha o sistema acorrentando todo mundo. Todo mundo tem que trabalhar, aí no final de semana tem que sair, comer, postar o que está comendo, ficar no celular o tempo todo. É contaminado com a comida, está comendo porcaria e nem liga. É contaminado com a poluição visual, poluição sonora, são impactos da Revolução Industrial. E ainda o tempo que sobra, você vai estudar a palavra de Deus por intermédio de livros, de religiões, de denominações? Você acha que o diabo está de brincadeira? Então, irmãos, entrem na palavra de Deus. Estudem a palavra de Deus. E que esses meus vídeos sirvam para fazer vocês gastarem horas na Bíblia. Não em livros. Ainda bem que eu não mexo com livros, porque as pessoas gastariam horas para ler tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. E aí, a minha própria mensagem seria livros. Mas eu acredito que o que eu estou fazendo, o meu trabalho, está induzindo pessoas a lerem aos profetas e a se desprenderem de doutrinas de homens. Então eu mostrei para vocês, eu revelei para vocês a programação do diabo. Tá certo, irmãos? Relembrando então, já finalizando o vídeo, no comentário fixo vai ter uma playlist. Segue esses vídeos. Eu sei que tem assuntos que eu vou repetir, parece ficar cansativo, mas faça o segmento. Isso daqui nunca vai ser demais para vocês. Memorizem isso. Siga também o canal do irmão Israel, que ele está falando desses assuntos agora e é importantíssimo. Vou deixar o link na descrição do último vídeo dele relacionado a esse ponto, no qual ele está respondendo lá o Afonso, o Ciência da Verdade, que está agora usando o seu tempo para ajudar os outros. E aí, irmãos, faça a obra de Deus verdadeira. Não com templos. Não sustente doutrina de homens. Não diga, eu sou dessa igreja, eu sou daquela outra. Sirva a Deus. De preferência, faça congregações em casa. Faça reuniões com os irmãos. Faça estudo da palavra de Deus. Adore a Deus em espírito e em verdade, dentro dos lares, de preferência. E aí você vai estar protegido das doutrinas de homens. Não queira aprender a palavra de Deus nos templos, porque a maioria dos templos que você entrar, você não vai encontrar a verdade. Pouquíssimos seriam os templos que estão ensinando a palavra de Deus hoje. E a tendência é cair cada vez mais. Faça células em casa. Faça reuniões de estudo. Se comunique com os irmãos pelo celular. Aprenda a palavra, busque
por conta própria. E aí você vai ter um crescimento na fé. Tá bom? Então é isso daí, irmãos. Eu estou muito feliz. Estou aqui em casa, na minha casa, em Curitiba. Graças a Deus, graças aos irmãos que me ajudaram. Tem irmãos que me ajudam. Eu fico muito feliz com isso. Isso me dá esse tempo para meditar na palavra de Deus com mais qualidade, de gravar os vídeos. E ainda vou fazer vídeos melhores do que esse. Que ainda não chegou a lousa. Aqui demora muito, aqui o Brasil é muito enrolado, mas assim que chegar eu vou estar pondo tudo isso num mapa mental e explicando de maneira mais objetiva, mais resumida, e cada vez eu vou melhorando nas explicações. Tá bom? Deus abençoe a todos. Compartilhe o vídeo, deixa aí o joinha só para fortalecer o canal, tá? Para deixar ele mais forte. Isso não é o que predomina no meu coração. Eu quero que a palavra de Deus avance. Verifica a inscrição e tá aí. A gente se vê nos próximos estudos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Yeshua.